Até o próximo dia 6 de dezembro de 2025. Estamos no quarto. Hoje é o dia 286 da invasão total. Sejam bem-vindos, saúdo a todos. Para o relatório diário de situação, hoje saiu outro vídeo. Além dos relatórios de situação e da guerra na Ucrânia, sempre procuro publicar outros assuntos que acho interessantes. Após o relatório de situação, gostaria que vocês também dessem uma olhada. Vamos dar uma olhada em um dos maiores crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, que até hoje nem sequer foi punido. Rússia lançou ataque em massa com mísseis e drones à noite contra a infraestrutura de energia e transporte da Ucrânia. Foram relatados impactos balísticos em Kiev e Dnipro, incluindo o lançamento de MiG-31K com mísseis Kinzhal. Pelo menos 6 mísseis balísticos foram direcionados à usina termoelétrica local. No oeste de Lutsk e em vários locais na região de Lviv também foram registrados impactos, e após os ataques à usina termoelétrica local, houve apagões em larga escala. Outros ataques atingiram sistemas críticos nas regiões de Poltava, Rivne e Chernihiv. De acordo com a situação aérea, outros mísseis de cruzeiro estavam a caminho de Lviv. Mas lá, eu praticamente não vi relatos de impactos. Em Fastiv, na região de Kiev, ataques russos atingiram uma estação de trem. O prédio principal foi destruído e incendiado à noite. Mas não foi só a estação de trem, o depósito de trens ao lado também foi atingido e destruído. Os impactos destruíram galpões, trilhos, instalações de manutenção, além dos trens que estavam dentro. A ferrovia é um dos principais meios de transporte para ambos os lados, responsável por quase metade do abastecimento. E estações ou depósitos destruídos, naturalmente, complicam qualquer transporte futuro, o que será sentido de forma significativa na linha de frente. A empresa ucraniana Firepoint entregou novamente um lote de mísseis Flamingo aos defensores. A empresa ucraniana Firepoint entregou novamente um lote de mísseis Flamingo ao exército ucraniano. As armas de longo alcance, criadas na Ucrânia, permitem ataques precisos e eficazes em locais distantes da linha de frente, como depósitos de combustível, pontos logísticos e defesas antiaéreas. A cada novo lote, o uso se intensifica e ataques mais profundos no interior russo ficam mais prováveis. No entanto, até hoje ainda não vimos um golpe devastador causado pelos mísseis de cruzeiro Flamingo. Quase nenhum ataque ocorreu com o uso simultâneo de mais de 5 deles. Frequentemente foram abatidos em voo ou erraram o alvo. A coisa ainda está engatinhando e precisa ser modificada com base nas imagens de impacto mais recentes. Os ucranianos dominam, pelo menos, a adaptação direta entre ação e reação, como também podemos ver na guerra dos drones. Ou seja, ucranianos criam um drone e o usam em ataque. Eles identificam vantagens e desvantagens e buscam eliminar as desvantagens. Eles entregam imediatamente a nova versão, e isso em poucos dias. E isso, claro, é realmente muito impressionante. E nesse contexto, isso seria, claro, bom. Parto do princípio que cada ataque é incorporado rapidamente aos novos modelos dos mísseis Flamingo, impulsionando o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro cada vez mais avançados. No CWS, os russos tomaram todo o leste diante da cidade. Analisamos a situação ontem, agora está ficando mais crítico. A vila aqui embaixo, bem aqui neste ponto, que está em uma espécie de meia-lua, na minha opinião, será a próxima a cair, enquanto continuam os combates nos arredores de Siversk. Não há novos relatos de que os russos conseguiram avançar ainda mais no bairro leste da cidade, mas eles certamente conseguiram garantir o controle deste território aqui. Atualmente, continua sendo assim. Toda a posição conquistada pelos russos permanece sob controle russo, principalmente quando olhamos além dos principais campos de batalha, como Pokrovsk ou Konstantinivka. E a propósito de Pokrovsk, aqui houve uma mudança, mas na própria cidade não houve nenhuma. Mas aqui em Myrnehat, os russos conseguiram conquistar esta área, aqui entre a parte sul e a parte norte da cidade. Acredito que os russos dominarão totalmente a parte sul nos próximos dias. Nós vimos que, aqui na zona de artilharia, os russos atacaram pela última vez. Houve relatos de geolocalizações isoladas de ambos os lados, então não posso atribuir a área a nenhum deles, antes de supor que a situação está piorando.
Se eles também conseguiram conquistar justamente esta área aqui e agora estão concentrando-se no setor norte, ou seja, eu suponho que os ucranianos vão recuar daqui e depois se reposicionar na parte norte do local. Para então resistir aos ataques russos, o mesmo vale para esta área aqui embaixo. Soldados russos espancam um de seus recrutas em um abrigo porque ele saiu para fumar e deixou sua arma para trás. Um companheiro explica, após ele ser espancado, que isso é necessário, pois não é brinquedo de criança. Então, basicamente, os dois estão completamente certos. Também nos ensinam no treinamento básico a deixar a arma no máximo a um braço de distância, caso precisemos das duas mãos para alguma atividade no campo. Isso também é punido aqui, mas não batendo na pessoa. Mas cada país tem seus costumes. Uma anedota do meu tempo no exército alemão. Havia um camarada com um bigode enrolado que cuidava dele diariamente, até no campo. No geral, poderíamos chamá-lo de um cara muito distinto, que vivia em um grau extremo de perfeição, tanto em sua personalidade, quanto em seu comportamento e também em sua aparência. E no segundo acampamento, seu sargento-chefe, que também tinha uma barba bem cheia, apostou com ele que ele certamente acabaria deixando sua arma longe demais em algum momento. E de fato, ele estava certo. A aposta era que o perdedor teria que cortar a barba igual a essa aqui. Desde então, ele passou a carregar a arma mais perto de si do que qualquer outra coisa, e ainda teve que usar um tipo de barba que ele não gostava nem um pouco. Ele aprendeu a lição sem precisar ser espancado. O soldado russo foi espancado. E você pode imaginar que ele não vai mais ter tanta consideração pelo seu superior e talvez até possa traí-lo em situações difíceis. O vídeo completo está no Telegram. É claro, porque Wittkopf e Kushner negociam um acordo nos bastidores às custas da Ucrânia. A opinião pública dos Estados Unidos da América apoia claramente Kiev. De acordo com a atual pesquisa nacional de defesa Reagan, 64% dos americanos apoiam a ajuda militar à Ucrânia. Esse é o maior valor desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O apoio às armas de longo alcance é claro. 65% apoiam o envio de sistemas como mísseis Tomahawk. Entre republicanos, 59% são a favor da ajuda militar e entre democratas, 75%. Assim, os objetivos mostram preferências claras. 45% apoiam a libertação total de toda a Ucrânia. Apenas 23% são contra. 22% apoiam cessar fogo na linha de frente atual. Os americanos percebem, portanto, que seu presidente quer vendê-los e também sabem quais serão as consequências de uma vitória russa na Ucrânia. Especialmente depois de passar tanto tempo na Guerra Fria com a União Soviética, é claro que ninguém quer ver uma estrutura de poder semelhante surgindo do outro lado do mundo novamente. Para o governo Trump, esses números são problemáticos, pois sinalizam que um acordo às custas da Ucrânia pode ter um custo político interno alto. Junto com os cenários econômicos tensos de ambos os lados e o aumento dos preços, surge o risco de afastar os próprios eleitores e prejudicar as chances nas próximas eleições de meio de mandato. Resumindo, quem abandonar a Ucrânia se coloca nos Estados Unidos contra uma maioria estável e paga um preço político alto por isso, já que negociações ou seus resultados em favor da Rússia dificilmente são tratados publicamente. O jornal WELT publicou um artigo muito interessante sobre a indústria de mobilização russa, que eu preciso mencionar aqui. Também adicionei o artigo aqui nas fontes, caso você queira lê-lo na íntegra. Na verdade, é mais do que só esse trecho. Na Rússia, a mobilização para a guerra virou um grande mercado. No Telegram, ofertas de emprego para a linha de frente aparecem ao lado de notícias do cotidiano e também ao lado dos acontecimentos diários da guerra, que os russos, é claro, repassam ao seu público de forma um pouco filtrada. Eles oferecem bônus altos, perdão de dívidas, creche e vagas em universidades e raramente antecedentes criminais ou doenças impedem. Em mais de 80 regiões, autoridades e intermediários privados mantêm uma indústria de caça-talentos financiada por bônus estaduais e regionais. Os intermediários recebem uma alta comissão por cada contrato bem-sucedido e conduzem os candidatos pela burocracia militar. Canais analisados e conversas com recrutadores e recrutas mostram bônus em média de cerca de 20 mil euros
para os recrutadores. Em certas regiões, chega ao dobro, o que para muitas famílias muda totalmente a vida. Algumas regiões relatam novamente a redução de bônus para aliviar seus orçamentos. Esses bônus são pagos pela administração regional, não pelo Estado. Eles também não recebem para motivar, mas atuam como isca, para inflar os relatórios anuais de voluntários e garantir que a região continue recebendo ou amplie o apoio político do Kremlin, mostrando que possui muitos voluntários. O sistema foca nos socialmente vulneráveis, sem perspectiva, como alcoólatras, pessoas de baixa renda, imigrantes doentes, pobres, mendigos e criminosos. Analistas ocidentais apontam que isso sustenta uma guerra prolongada, mantém pressão na frente e permite avanços russos. Histórias como a de um pai endividado na região de Moscou mostram como a necessidade financeira e altos pagamentos tornam ir para a guerra uma decisão racional. Mesmo com a volta para casa incerta. Mas o curioso é que na Rússia a guerra faz os preços subirem o tempo todo. Muitas pessoas ganham, em média, apenas cerca de 800 euros por mês e mal conseguem comprar alimentos básicos, como batatas e cebolas. Agora, o imposto sobre o álcool também deve aumentar significativamente. Isso, é claro, agrava ainda mais a situação. Ao mesmo tempo, o soldo volta a ser muito atraente para muitos no exército. Eles se alistam, prolongam a guerra, tudo fica mais caro, as pessoas compram menos e cogitam voltar à guerra por novos bônus. O que então torna tudo ainda mais caro e as pessoas podem comprar ainda menos coisas. E por isso, elas pensam novamente em ir para a guerra e assim por diante. O ciclo recomeça. Agradeço especialmente aos membros do canal Audi Crew e ao Tenente Coronel Renek. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo boletim de situação.